documentos. Como assim, professor? O ciclo de vida do documento. Sim, como nós sabemos, tudo que nasce, ele tem lá o seu auge e depois ele morre, né? Então, com o documento não é diferente. O documento ele tem o seu auge, ele nasce, ele tem a sua juventude, ele tem lá suas aventuras, suas desilusões, e depois é esquecido, deixado de lado, depois eliminado. Sim, um documento, não figurativamente, não humanizar o documento, pedaço de papel, mas aqui é só uma forma de ilustrar um pouquinho o ciclo de vida de um documento. E para que isso aconteça, para que possamos entender, vamos aprofundar juntos no conteúdo a partir de agora. Você aprendeu sobre os diferentes tipos de documentos e como é o processo de gestão de toda essa documentação. Continuando os estudos, conheça como os documentos são caracterizados de acordo com o seu tempo de circulação da empresa. Divisão conhecida como ciclo de vida ou ciclo vital dos documentos. Então, quanto o documento estiver em utilidade na empresa, ele está no auge, né, da sua expectativa de vida. Por quê? As pessoas sempre estão lá buscando ou consultando ele, ou diversas vezes, ou quase sempre, né, ou quase frequentemente. Então, o documento ele segue esse mesmo padrão, tá? de ciclo de vida. O ciclo, quando eu falo ciclo vital, ele leva em consideração os documentos que ele tem um prazo de guarda e tem uma destinação final. Então, o ciclo de vida vital, o ciclo de vida vital leva em consideração quando o documento ele nasce, ele tem a sua utilidade, depois ele é guardado, depois ele é consultado, depois é guardado, depois é consultado, depois tem uma destinação final, que é ou a sua arquivação definitiva ou a sua arquivação prévia, né, para ser eliminado posteriormente. É determinada a partir da tabela de temporalidade. Como já sempre nós estamos falando desde o início dessa aula ou dessa matéria, cada documento ele tem um tempo de vida, né? O que é destinado a esse tempo de vida entra de acordo com a tabela que a empresa cria, por exemplo, talões de energia vamos deixar por 6 meses, boletos vamos deixar por um ano, a cada boleto vamos deixar por um ano aí, caso necessário. Documentos de cunho importante, de grande importância, vamos deixar por 6 meses a um ano. Então, cada documento ele tem o seu tempo lá de vida útil, né? Além disso, a eliminação de documentos deve obedecer às normas do Conselho Nacional de Arquivos, o CONAR. Como a gente viu ontem, o CONAR ele segue alguns procedimentos prévios, né? De não é só ir jogando o documento fora. Tem uma certa padronização. A tabela de temporalidade é elaborada pelo CPAD. O que é a CPAD? A Comissão Permanente de Avaliação de Documentos ou Comissão de Análise de Documentos. A CPAD, ou Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, tem como objetivo de assessorar o Departamento de Arquivo Geral nas ações de avaliação de documentos em procedimentos referentes à avaliação documental. De uma certa forma mais simples, é feito, alguns profissionais, né, da empresa se unem, auxiliam ao profissional do arquivo, né, geral, seja ele geral, seja qualquer tipo de arquivo, geralmente o arquivo geral, onde todo mundo guarda os documentos, aquele arquivo central, que é um só departamento que cuida de todos os arquivos da empresa inteira. E esse profissional do arquivo, ele não vai sozinho escolher quais são os documentos que têm tempo de vida. Por exemplo, o profissional do arquivo, o responsável pelo arquivo, não vai falar assim, um documento, o requerimento, ele vai ficar aqui por 6 meses. Não, não é ele que define. É uma comissão interna, né, onde tem alguns profissionais que falam assim, olha, quem vota para o documento ficar 6 meses? 2. Não, quem vota para ele ficar um ano? Aí mais. Então, é definido dessa votação. Né? Observe um exemplo da tabela de temporalidade. Olha o exemplo. Estrutura, apoio administrativo. Em que estrutura da empresa ele auxilia? No apoio administrativo.
Competências, coordenação das atividades de apoio administrativa e administração dos meios de recursos da empresa AMASDIC. Atividade, controle pessoal, elaboração e controle de orçamento, controle de gastos e receita. Documentos gerados pela atividade. Aqui são os documentos, todos os documentos da área administrativa e o que em que esses documentos se responsabilizam. Então, aqui, cada coluna dessa levada em consideração um departamento, e nessa área de departamento, a área administrativa, esses documentos é o que mais tem, claro, os memorandos, os relatórios, as planilhas de orçamento, planilha de custo de pessoal, atas, ofícios. Tempo, né? Quanto tempo esses documentos devem ser guardados para tanto consulta quanto para fazer algum procedimento interno? Quanto tempo esses documentos da área administrativa têm que ficar guardados? De acordo com a tabela de temporalidade, que é esse modelo prévio que algumas empresas utilizam, é de 5, o ofício é de 5 anos, né? O destino dele depois é eliminação. Atas, 5 anos depois, o destino dele é eliminar. Planilhas de custo pessoal e assim por diante. Aí chega aqui no relatório, ele pode ficar até 5 anos, só que esses relatórios vão depois ser arquivados definitivamente. Eu tenho que preservar ele. Depois de 5 anos, eu não vou jogar ele fora. Vai continuar lá, então eu vou ter que conservar ele mais, porque a partir de agora eu posso considerar que esse arquivo é de terceira idade, aonde eu entro com um arquivo histórico, né, que vai fazer parte da história da empresa para consultas ou até mesmo para outros procedimentos. Mas esse arquivo não é mais eliminado. O exemplo ilustra uma situação na qual foram avaliados documento empresarial e qual o destino a ser dado de acordo com o tipo, de acordo com o seu tempo de arquivamento. Como já disse, aquela tabela anterior da temporalidade mostra quanto tempo cada documento deve ser zelado ou guardado, né, até que seja eliminado ou até mesmo preservado. Muito bem. Então, falando sobre essa questão principal, olha, essa folha aqui está com problema, hein? Ver se consigo fazer uma coisa aqui com ela. Tá, eu dou zoom nela aqui e ela não me mostra. Tá, deixa eu ver se eu consigo organizar de um jeito que eu consiga ver ela com vocês. Tá, não tem problema. Qualquer coisa, eu pego o meu aqui. Ah, garoto, a gente dá um jeito para tudo, né? Então, vamos lá. Metodologia, fica doidão, é claro. Meu Windows não está tão bom. Então, vamos lá. Esse professor, deixa eu só tirar um pouquinho desse zoom. Ficou um pouco exagerado. Professor, como assim arquivos de primeira, segunda e terceira idade? Como é que funciona isso? Vamos dar uma olhadinha como é que funcionam esses arquivos de primeira, segunda e terceira idade? Vamos lá. Os arquivos de primeira idade, geralmente, eles se baseiam em 3 tipos de idade do arquivo. A primeira idade do arquivo, como vocês vão ver no livro de vocês, claro, com a visualização melhor, seria assim, ó. Arquivos correntes ou de primeira idade são muito usados pela administração. Por quê? Todos os arquivos da área fiscal, todos os arquivos da área administrativa, ele tem muita utilidade. Aqueles arquivos que geralmente o pessoal sempre busca eles para fazer alguma consulta, seja ele um relatório, seja ele uma ata, seja ele ata nem sempre, mas seja ele uma nota fiscal, esses arquivos que eu sempre utilizo, ele é de primeira idade. Claro que depois, futuramente, eles vão se tornando de segunda idade, né? E geralmente esses arquivos de primeira idade, eles são arquivados próximos dos departamentos que mais os utilizam. Os arquivos intermediários ou de segunda idade. Os arquivos intermediários ou de segunda idade são os arquivos para guardar em depósito de armazenamento temporário sua destinação final, sendo pouco utilizados. Aqueles arquivos que quase não são utilizados, mas de vez em quando alguém pega. Sabe aquele arquivo, por exemplo? Sabe aquela planilha de orçamento que o pessoal fez um tempo atrás? De vez em quando o pessoal usa ela. Mas esse arquivo de segunda idade, o pessoal não sabe ainda muito o que fazer com ele. Ele deve estar dentro daquela tabela de temporalidade,
só esperando a data final dele de vida, se ele vai ser eliminado ou se ele vai se tornar um arquivo histórico de terceira idade, aonde nós encaminhamos para o arquivo de terceira idade. O arquivo de terceira idade, diferente do arquivo intermediário ou de segunda idade, ele não é eliminado, né? O arquivo de terceira idade é aquele arquivo que a empresa ele vai estar a empresa vai guardar para sempre durante todo o aspecto de vida dessa empresa, né? Professor, então entendi. Arquivos de primeira idade, aqueles que sempre o pessoal utiliza. Arquivo de segunda idade, aqueles que o pessoal um pouco utiliza, mas só está esperando ter uma folga para eliminar. E o arquivo de terceira idade, aqueles arquivos que o pessoal não vai jogar fora, é aqueles arquivos que eu tenho que conservar permanentemente na empresa, porque é para fim de consultas, é para fim de contar a história da empresa, assim por diante, pesquisas futuras e assim sucessivamente. Exatamente. E por isso eu tenho dois tipos tipo de arquivo, né? Agora eu estou falando de setor, né? Onde eu falo de local. Tá, professor? Esses arquivos de primeira idade, aonde eu posso guardar eles? Posso guardar eles dentro do próprio departamento. Por exemplo, o RH ter uma gaveta ou até mesmo um armário, ter um vertical ou horizontal, um rotativo, um armário vertical, por exemplo, para guardar alguns documentos que são correntes, né, aqueles documentos que sempre pesquisam. Geralmente, os documentos que têm pouca finalidade só ocupam espaço, né? É onde que os setores, né, o departamento financeiro, o departamento de RH, enviam para o arquivo central esses documentos, esperando ali que ele se torne ou um arquivo definitivo ou arquivo histórico, né? Um arquivo permanente ou um arquivo intermedialmente que vai ficar lá esperando o seu tempo de eliminação. Claro que o arquivo de segunda idade ele pode ficar guardado temporariamente no setor, no próprio setor que foi criado ou que está guardado, ou até mesmo no setor central, no arquivo central, que é aquele departamento fora da empresa, ou um outro departamento, uma sala maior que a empresa tem, que todos os departamentos, seja ele RH, seja ele financeiro, guarda tudo dentro de um só local. Notaram que o arquivo setorial é diferente do arquivo central. O arquivo central é um local onde todos os departamentos guardam os documentos lá. Já o arquivo setorial, cada setor tem um seu arquivo, cada setor tem o seu lá, o seu equipamento, o seu móvel onde coloca os documentos, sua forma de guardar os documentos, mas chega num ponto que não cabe mais dentro dos setores, das salas, que geralmente são pequenos. Tem que ir para um local que é maior e mais adequado para essa guarda, ou definitiva ou intermediária até a sua eliminação total. Né? Professor, entendi agora. Agora vamos falar um pouquinho sobre os arquivos digitais. Opa, saiu aqui. Agora acho que vai voltar. Vou falar um pouquinho agora sobre os arquivos digitais. Quando a gente fala sobre arquivo digital, a gente fala de tudo que vocês já fizeram. Por exemplo, PDF, arquivos, por exemplo, como Word, os vídeos que vocês já fizeram, os áudios que vocês já fizeram, tudo isso é um arquivo. Só que esse arquivo não é impresso. Ele é feito e guardado no computador, na memória, no HD, ou num pendrive, ou no memory card. Ou até mesmo numa memória RAM, por exemplo, ou até mesmo em algum local, HD externo. Tudo que seja guardado de forma digital e seja um documento acessível é um arquivo digital. Alguns exemplos de documentos, né, que são documentos digitais, são arquivos de imagem, arquivos de texto, por exemplo, feitos no Google Documentos, Word, Writer e assim por diante, arquivos de imagem feitos como fotografias, assim sucessivamente, arquivos de som, vídeo, arquivos compactos e arquivos executáveis, né, que são os programas. Alguns tipos de arquivo de texto, o DOC, PDF e o TXT. Alguns tipos de arquivo, alguns formatos que vêm, formatos JPEG, BMP. São uns tipos de arquivo de imagem, por exemplo, fotografia é JPG, e assim por diante. É mais formato do arquivo, como que ele vai abrir depois no software, né? Por exemplo, MP3 é um exemplo de som,
AVI, MP4, um exemplo de formato de arquivos em vídeo, formato zip, que é aquele compactado, onde que eu posso colocar 40 arquivos dentro de um arquivo só. Ele foi compactado, fica muito mais fácil para enviar. E tem um arquivo de formato, que é executáveis, aqueles arquivos que se tornam executáveis, que instalam, né, ou iniciam uma ação no computador. Por exemplo, um instalador de um jogo, ele é um arquivo executável. Pronto, são arquivos, todos esses aqui são tipos de arquivo, né? Arquivos digitais, e, além disso, o arquivo digital ele também merece os mesmos erros. Não é só abrir uma pasta e jogar ele dentro do computador. Tem que ter zelo, tem que ter organização, senão as pessoas que vão mexer no computador depois, que não é, você não trabalha para você, você trabalha numa empresa, então todo arquivo que você organiza no seu computador, outra pessoa tem que também encontrá-lo, né? Porque o arquivo digital ele segue os mesmos preceitos de separação de pastas, de A a Z, por data e assim por diante. Chegamos ao fim de nossa unidade curricular. Vamos à nossa atividade.